Qualquer pessoa que pretenda comemorar dia 8 está praticando crime. Trazendo para você as principais notícias dessa tarde de sexta-feira, sem ser o lançamento, né, o anúncio da candidatura possível de Gustavo Lima, porque eu expliquei para você que a imprensa no Brasil inteiro só está falando disso. A imprensa, a internet, não se fala em outro assunto. Mas como eu vi que vocês não querem saber desse papo, estou trazendo aqui outras coisas. Bom, existem declarações dadas pelo ministro Alexandre de Moraes, como você já teve uma prévia aí no começo. Por quê, gente? Porque os golpistas estão pensando em comemorar o dia 8 de janeiro, o dia do golpe. E ele quer deixar muito claro que parece que as instituições não entenderam, e as pessoas também, não entenderam o que foi que aconteceu direito. A tentativa de golpe ainda é brincadeira ou ilusão na cabeça de muita gente, mas ele deixou muito claro, é crime e depois não venham chorar se tiver prisão. Eu vou começar mostrando essa matéria aqui do 247, ó. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebeu uma delegação de 8 integrantes do Movimento de Delegados pela Democracia, em dezembro de 2024, em seu gabinete. Os delegados homenagearam o magistrado por sua coragem na defesa das instituições democráticas durante os últimos anos. E durante esse encontro, segundo Mônica Bergamo, do Folha de São Paulo, o Moraes fez declarações contundentes sobre os perigos que rondaram a democracia brasileira em 2022, destacando que muitas instituições brasileiras ainda não compreenderam plenamente a gravidade do momento vivido pelo país. O Moraes destacou a histeria coletiva que tomou conta de parte da sociedade, citando os episódios bolsonaristas, cantando o hino nacional para pneus e acreditando em notícias falsas, incluindo boatos, de que ele próprio havia sido preso. O magistrado alertou para a continuidade de uma ameaça latente, aspas aqui para o ministro Xandrão. Tanto na política, quanto no Ministério Público, quanto no Judiciário, tem gente que não entendeu o que nós passamos. E o perigo disso é surgir. Qualquer pessoa que pretenda comemorar dia 8 está praticando crime, porque está comemorando a tentativa de golpe, está instigando uma nova tentativa de golpe. Então seria muito importante que essas pessoas tenham muito cuidado com o que vão fazer. Porque depois vão acusar o Ministério Público, o Poder Judiciário de serem rigorosos demais. Não se comemora tentativa de golpe, não se comemora tentativa de derrubar os poderes constituídos. Isso é crime também. Então, aqui é uma coisa que eu até trago diariamente aqui no canal, né? As pessoas, tanto aquelas que combatem o golpismo, quanto aquelas que praticaram o golpismo, não entenderam, às vezes, a gravidade do que aconteceu. Por quê? Porque o pessoal que é favorável ao golpe acha que tudo é invenção, que é uma brincadeira, prisão de tiazinhas. E o pessoal que acompanha o combate ao golpe muitas vezes minimiza, fala, de novo isso, isso já passou, Bolsonaro tá morto, já acabou. E não é bem assim que a coisa funciona, né? As instituições brasileiras ainda correm risco, e se elas correm risco, a gente corre junto. Outra notícia é a de que o policial civil acusado de ameaçar Natuza Neri no supermercado, como nós trouxemos aqui, foi finalmente afastado. O policial civil Arsênio Scriboni Júnior, acusado de ameaçar a jornalista Natuza Neri, foi afastado de suas atividades operacionais. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, dia 2, pela Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo. O caso ocorreu na noite de segunda-feira em um estabelecimento situado no bairro de Pinheiros. Tá aí, ó. Segundo o registro do boletim de ocorrência, o policial se aproximou da jornalista perguntando se ela era a Natuza Neri da Globo News. Na sequência, diz que ela e a empresa para a qual ela trabalha são responsáveis pela situação do país e que pessoas como a jornalista merecem ser aniquiladas. Eu até concordo que ela e a empresa dela são responsáveis pela situação no país. Daí, eu tenho certeza que não é a mesma situação também que ele está falando. Mas daí, a serem aniquiladas, tem um pulo bem grande, né? Isso aqui é o fascismo puro e bruto, aquele que não tolera a divergência. E olha quem volta aos holofotes aqui, pegando a esteira do Gustavo Lima. Esse mesmo, Danilo Gentili. Da agora para frente vai ter um monte de gente que vai fazer isso, para fazer graça e para ganhar fama.
Não faltava mais nada. Após o cantor sertanejo Gustavo Lima trair Bolsonaro e se lançar à presidência, Danilo Gentili também resolveu apresentar a sua candidatura à presidência. No caso dele é reapresentar porque ele já fez isso antes, né? E em tom de piada ou não, o tom é claro, isso é uma tentativa do vai que cola no caso dele. Gentili anunciou mais uma vez em sua conta do antigo X do Twitter, na tarde dessa quinta-feira, que também será candidato à presidência. Aspas pro Danilo Gentili. Se ele ganhar, eu tô feliz. Se eu ganhar, chamo ele para fazer parte do meu governo. Foi o que disse Danilo Gentili. Lembro sempre a você que não viu minha explicação sobre o lançamento de candidatura, suposta candidatura do Gustavo Lima. O Danilo Gentili se trata de outra pessoa extremamente ignorante sobre política, não importa se é competente, se é mais rico. O brasileiro comum, que aprendeu errado a calcular os pesos e as medidas das coisas, vai dizer assim: quem é você para falar de Danilo Gentili? Eu sou um cidadão que estuda política 50 vezes mais que o Danilo Gentili. Não é preciso muita coisa, não. É porque ele, de fato, não estuda mesmo. Com algumas horas de estudo, ele ia entender que é um ignorante. Ou alguém que faz parte daquele grupo que já entendeu o que é política, mas sabe que a explicação correta não gera votos. Só o oba-oba está regimentando concorrência para o presidente Lula ou para a esquerda. Só o oba-oba tem dado frutos ultimamente. Qualquer que seja o caso, o ignorante que deve ser evitado nas urnas. Mas lembra você, somos minoria os que percebem isso. Aqui um comentário, né? Mais um dos comentários. Gente, eu não sei se vocês entenderam. Teve até uns comentários aí de inscritos no vídeo. E não fica dando palco. Tem hora que vocês perdem a dimensão da coisa. Como é que você vira pra mim, o Rony Telles, e fala assim: você tá dando palco pro Gustavo Lima? Você tá entendendo a dimensão da fama do cara? O Brasil parou pra falar dele. Eu acho que muitas vezes o pessoal que acompanha a esquerda se fecha numa bolha e não quer saber da realidade. Parece bolsominion tem hora. Não, gente, eu jamais teria palco pra dar pro Gustavo Lima. Eu tô tentando pegar um pedaço, eu tô tentando aparar um pedaço da fama dele aqui no caso da repercussão para trazer para nós, para poder fazer receita pro canal. Eu não falar dele não vai nem arranhar a dimensão do que aconteceu hoje. Globo News falando dele, jornais do SBT falando dele, internet falando dele. Eu odeio, discrimino, eu tenho ojeriza a essa candidatura possível e o que ele tem feito na área da política, assim como você. Agora, eu não vou fingir que o trem não está acontecendo e também não posso fazer mágica, ignorar os fatos, ignorar os acontecimentos políticos, porque você se fecha numa bolha e acha que ele não tem fama o suficiente para fazer a live sozinho. Então, sim, comentários sobre ele o dia inteiro. Se você não assistiu os nossos 2 vídeos, o segundo que explica por que ele é ignorante é muito bom. Mas também várias matérias publicadas pelo 247 respondendo às afirmações do Gustavo Lima no contexto do lançamento dessa suposta candidatura. Uma delas é essa aqui, ó. A estratégia é vitimizar os ricos do agro e ludibriar os pobres. Quem disse isso foi o Ron Caglia. Tá aqui, ó. Outra matéria publicada pelo 247 é respondendo à conversa fiada de que o agro paga imposto e está sofrendo. A agro recebe 400 bilhões de subsídios, ao contrário do que diz Gustavo Lima. Tá aí, ó, o principal portal de esquerda do Brasil perdeu o dia inteiro escrevendo coisas sobre a declaração do Gustavo Lima. A gente não controla a onda de propagação da viralização das coisas, a gente só reage a ela. Segundo a publicação, na realidade, o agro é um dos setores mais subsidiados pelo país, como demonstra o Plano Safra 2024-2025, recentemente anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem, então essas são as principais notícias que não são diretamente relacionadas ou não vêm diretamente mostrar o tema de hoje, mas não há outro assunto para se comentar na esfera dos jornais, da televisão ou da internet. E para além dessas notícias, que são as únicas que temos, e para você ver, algumas ainda mencionam o Gustavo Lima ou tem relação com o Gustavo Lima. O único vídeo que está rodando é um vídeo onde o Nicolas deu uma entrevista e segundo as pessoas que estão divulgando, dizendo que ele cometeu um ato falho ao confessar que o Bolsonaro teria tentado dar o golpe. Só que eu digo para você, estou vendo que é uma forçação de barra, mas vamos lá. O debate, em termos de liberdade de expressão, não é nem um debate profundo, sabe, que filósofos debatem, não. É um debate no seguinte sentido: peraí, por que você pode me chamar de genocida e não posso chamar de ladrão? Acabou. 2 mais 2 é 4. Por que o Lula pode ser solto, mesmo com um monte de coisas em cana de corrupção,
E o Bolsonaro tem que ir preso porque ele queria dar um golpe. E aí essa parte do queria dar o golpe, o pessoal está dizendo que foi um ato falho, mas eu digo aqui para você, ele colocou a aspa aqui com a mão, igual a gente sempre faz. Se isso aqui for ato falho, já cometi muitos. Ele está falando assim, é o pessoal que está dizendo que ele queria dar o golpe. Não é tendo que defender o Nicolas, é porque eu também não gosto de ser desonesto do ponto de vista intelectual, fingir que eu sou idiota para não ver o que está acontecendo. Agora, posso responder o vídeo dele. Quando ele pergunta aqui, por que você pode chamar o Bolsonaro de genocídio e não pode chamar o Lula de ladrão? Porque o Bolsonaro cometeu práticas que se associam, que se assimilam, que são análogas ao genocídio. Aqueles que são mais tecnicistas ficam dizendo, ei, só é genocídio se você exterminar uma etnia. Bom, ele tentou exterminar um grupo de pessoas muito específico. Se não foi genocídio, foi um sídio de algum grupo muito grande, mais de 400 mil pessoas. Eu não sei o que é pior, matar uma etnia com 19 pessoas ou matar o que não era uma etnia, mas 400 mil pessoas numa faixa de determinada idade. Não importa. O que o Bolsonaro fez é ainda mais grave se não for genocídio. Agora, o que o Lula fez é suposição deles. Foi investigado, revirado, revisitado e foi, na verdade, comprovado que não é do jeito que eles estão falando. Ladrão é uma coisa que você investiga, é uma acusação criminal registrada lá no Código Penal e foi investigado e ele foi declarado como não culpado. Os processos foram extintos, foi declarada a suspeição do Moro, tudo aconteceu. Então não tem como você chamar o cara de ladrão. Você está acusando ele de uma coisa que ele não fez. Então a diferença é clara. E a segunda parte do vídeo dele é essa aqui, como é que é? Com um monte de coisas. O Lula pode ser solto mesmo com um monte de coisas em cana de corrupção e o Bolsonaro tem que ir preso porque ele queria dar um golpe. É justamente o contrário. Aí, no caso, se finge de idiota, né? Por isso também que o povo é desonesto com ele. Lula está solto porque não há essas coisas que você está falando. Elas não existem. E mostra, vai lá, mostra a prova. Tem um desafio no programa do Reinaldo Azevedo, até hoje aberto. Aí ficam me obrigando a defender o Lula e me chamam de fanático pelo Lula na rua. Eu vou ter que falar isso toda vez que alguém falar essa besteira, porque é besteira. Não existe. E já do Bolsonaro existe. Ele não só... Eu acho que o Bolsonaro tinha que estar preso lá pelo genocídio ainda. Não pelo golpe. O golpe já seria a terceira, quarta e quinta prisão dele. Mas, enfim, é o que temos. Respondi dentro do que foi possível. Peço a você que acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, que se inscreva, senta o dedo no like, faça valer aqui a nossa atividade nas redes sociais, combatendo o bolsonarismo. Mais uma vez, lembro a você, apoie o canal se inscrevendo, comentando, fazendo parte dessa comunidade, deixando sua opinião, mas também assinando por valores a partir de R$3 ou verificando no link fixado a oportunidade da empresa que nós estamos fazendo a parceria, que fornece para vocês a oportunidade de trabalhar em dólar. Se você está precisando de emprego, existe uma empresa que nos procurou, falou, ó, Rony, avisa para o seu público aí que a gente oferece uma oportunidade de trabalho em dólar, ensina o caminho das pedras e se você não gostar, você pode devolver o dinheiro, então é tranquilo lá. Pelo que eu estou vendo, tem devolução sim, funciona a devolução. Umas 10 pessoas já devolveram, mas centenas compraram e não devolveram. Então tá aí, faça parte, eu ganho uma pequena comissão. E se você comprar aqui pelo nosso link, ajuda também. Beleza? Então valeu.